Bom, como nós tínhamos prometido, nós vamos continuar nossa exposição na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos encerrar o capítulo número 4. Eu não vou projetar hoje. Se você puder abrir a sua Bíblia no celular ou física, seria interessante, para a gente ir acompanhando, aprendendo, tirando as lições da palavra de Deus. Enquanto você abre, nós só vamos fazer aqui uma lembrança, né? A carta aos Efésios é uma carta doutrinária, tem muito conteúdo aqui sendo apresentado de cunho doutrinário, mas também há uma parte muito significativa, e essa parte é uma parte prática. Eu digo sempre que Paulo, até o capítulo de número 3 e o começo do 4, Paulo ele está falando da doutrina. O tema principal é a igreja. Por que Deus criou a igreja? Como é que Deus administra a igreja? Por meio de que funções? Quais as pessoas que ele colocou para estar à frente da igreja? Nós falamos dos apóstolos, dos profetas, dos presbíteros, dos mestres, e outros que fazem parte dessa cadeia administrativa e espiritual da igreja. E quando a gente chegou aqui no capítulo de número 4, a gente vê Paulo falando do aspecto prático desse evangelho. Então não é só conhecer doutrina, é vivenciar essa doutrina. E a gente pode fazer uma recapitulação do capítulo 4. A gente viu que no capítulo 4, de 1 a 16, Paulo abordou a importância da unidade da igreja. Como nós precisamos nos unir para fazer a obra. Porque ele, dizendo certa vez para os seus discípulos que reino dividido não subsiste. E que o reino de Deus, ele é marcado pela união que o sangue de Cristo promove. Do versículo 17 ao 24, Paulo vai falar da importância da pureza. E aí não é só pureza no culto, é pureza no pensamento, pureza no coração, para que a gente não viva como gentios. Nós falamos disso na última vez que nós nos encontramos, falamos dos versículos 17 aos versículos 24. Hoje nós vamos do 25 até o 32. E a gente vai terminar a exposição do capítulo 4, depois vamos entrar no capítulo de número 5. E aqui tem uma coisa muito importante. Paulo falava da necessidade de a gente se despir do velho homem e se revestir de um novo homem. É como se a gente tivesse que tirar a velha roupa e vestir uma nova roupa. Paulo vai usar esses recursos de figura de linguagem para dizer que para vestir a nova roupa que Deus nos dá, essa nova criação que Ele fez em nós, essa nova busca de uma vida diferente, você tem que tirar a velha roupa que está embaixo para vestir uma nova roupa. E ele vai dando algumas orientações de cunho prático, até mesmo emocional. Nós vamos ver aqui, hoje, como o aspecto emocional tem tudo a ver com a nossa religiosidade, com a nossa vida espiritual. Às vezes a gente pensa que o viver espiritual é obedecer a alguma regra, algum dispositivo que a Bíblia ensina. É muito mais do que isso. Tudo tem a ver com o nosso interior, que se expande, que se manifesta no nosso exterior. O legalismo é o quê? Dá vazão e lugar a coisas exteriores, a coisas que estão do lado de fora do homem, que o outro homem pode ver. Mas tem coisas que acontecem no nosso mundo interior que só a gente sabe e só Deus vê. Por que eu estou fazendo isso? Qual a motivação que eu estou fazendo isso? Eu posso até fazer a coisa certa com a motivação errada. E aquilo que foi certo, feito certo com a motivação errada, para Deus passa a ser errado. Qual é o perigo? Onde está o erro de se orar, de ajudar financeiramente na obra dele? Onde está o erro de jejuar? Onde é que está esses erros? Não tem. Essencialmente são coisas necessárias de se fazer. Mas no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer
e censurar aqueles que jejuam e fazem questão de que os outros saibam. Ele bate trombeta, tambor para que as pessoas saibam. Às vezes a pessoa dá uma oferta para que todos saibam. Ou seja, ajudar é bom, mas qual a motivação? O que é que eu quero com aquele ato? E Jesus vai dizer que tudo que as pessoas fazem com a motivação errada é hipocrisia. É hipocrisia. Daí a razão da gente tratar o nosso mundo interior para depois fazer. E as nossas emoções e motivações, os nossos sentimentos, estão envolvidos na nossa vida espiritual também. Por isso que quando Paulo está orientando sobre a nova postura de vida, que aqueles que agora estão vestidos de Cristo, é assim que ele fala no texto, foram revestidos de Cristo, o que é que eles têm que ter cuidado? Quais são as áreas, quais são os comportamentos que eles precisam ter? Quais são os pecados que baterão a porta, que eles têm a necessidade de lutar contra eles? Versículo 25, se você olhar comigo no capítulo 4, Paulo vai dizer: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Na versão RA diz assim: aquele que mentia, não minta mais. E aqui a tradução diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Aqui está a dialética. Mentira e verdade são opostos. E uma coisa que se deve deixar claro é que o próprio Jesus, no capítulo 8 de João, diz que o pai da mentira é o diabo. Isso quer dizer que quem vive norteado e com a prática da mentira, desde a mentira pequena à mentira grande, está dando lugar ao diabo. O nosso compromisso é com a verdade. A verdade tem que ser nos lábios e no comportamento, porque o nosso comportamento pode ser uma verdade ou pode ser uma mentira. Daí, Paulo não está falando apenas do que sai da nossa boca falado, é de toda a nossa conduta. De toda a nossa conduta. Então, Jesus, ele propõe ser o do lado da verdade. Ele vai dizer: conhecereis a verdade, não a mentira. E que liberta é a verdade. Jesus é a verdade. Ele pega um substantivo e faz esse substantivo ser a marca da sua vida. No Evangelho de João, se você reparou quando lê, várias vezes Jesus ele é enfático e repetitivo quando diz: em verdade vos digo. Jesus tem compromisso com a verdade. E essa verdade, ela vai transformar tanto o meu ser como os outros. Então, quando a gente fala de mentira, é um recurso usado para enganar, para trazer discórdia, para trapacear, para iludir. Mentira serve a todos esses propósitos. Temos aqui 2 advogados que sabem disso, né? Aline e Gildásio. Como no meio você encontra um cliente que não quer falar a verdade e às vezes é na hora da audiência que ele vai falar a verdade. E quando fala a verdade. A gente de alguma forma teve algum contato com a mentira, alguém que mentiu para a gente e nos prejudicou. Às vezes foi aquela mentirinha pequena, mas também fez um efeito danoso sobre a nossa vida, sobre a vida de outras pessoas. Se a mentira fosse algo irrelevante, nós não teríamos na Bíblia a história de Ananias e Safira. Nós não teríamos. Eles morreram por causa da mentira. Então a gente precisa ter cuidado. Às vezes foram questionados e continuaram a insistir na mentira. Um mentiu, depois o outro veio e mentiu. Tem até uma história que uma vez eu ouvi de 2 mentirosos que fizeram o delito juntos e veio a pessoa responsável, eles roubaram a galinha, né? Aí veio o responsável pelo galinheiro e perguntou para Pedro, para João. Pedro foi o comparsa.
Você pegou a galinha? Não, não peguei. Ah, então vou falar com Pedro. Pedro nega, eu peguei a galinha. Pedro nega, ou seja, nega Pedro, que o cara ia procurá-lo, né? E às vezes a gente fica pensando que a mentira é uma forma de nos sairmos bem. Não é. Quando a gente lê o texto, Paulo vai dizer que a gente não deve mentir para não prejudicar o outro. Aquele que vive na comunidade, aquele que é da família, aquele que é da igreja, aquele que é amigo, que é amiga. Eu diria que a falsidade subverte a comunhão, ao passo que a verdade fortalece a comunhão. Então, no casamento, tem que ter verdade, olho no olho. Nas amizades, a gente precisa ser verdadeiro, ao ponto de chegar para o seu amigo e dizer, olha, eu quero falar uma coisa, cara, você está errando nisso. Se você for amigo de alguém, você não tem a liberdade de chamar a atenção do outro e ajudar o outro, isso não é amizade. Há um texto em Provérbios, não me lembro de cabeça a referência, que diz assim, leais são as feridas feitas por quem ama. É porque eu sou seu amigo que eu quero chamar a sua atenção. Então, Paulo está dizendo, cuide, porque a mentira vai ser uma possibilidade que vai bater a porta e você não tem compromisso com a mentira, você tem compromisso com a verdade. Um segundo trato que a gente precisa desenvolver se encontra no versículo 26 e 27. Eu queria que você lesse comigo. 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Na versão anterior dizia, né? Irai-vos e não pequeis. Mas aqui essa tradução é mais feliz, eu acho que comunica mais. Quando vocês ficarem irados, não pequem, porque aqui deixa a ideia de que você pode até irar e não pecar. A ira é uma das emoções que a gente deixa sair do nosso interior, senão a gente implode. Eu falei até na última vez que a ira, ela pode trabalhar e estar presente na nossa vida de duas formas, nos fazendo implodir ou nos fazendo explodir. Quem implode adoece, e quem explode adoece os outros. Então, a ira a gente precisa tratar. E você vê aqui Paulo falando que é um aspecto espiritual. Se a gente não tratar essa área, nós teremos um problema sério. E qual o problema sério? Versículo número 27, e não deem lugar ao diabo. Paulo está associando a ação do diabo nos nossos momentos de ira, como ele age quando a gente se ira, quando a gente vai além da conta. A Bíblia está dizendo aqui que irar é possível até uma certa fronteira. Irem, mas não pequem. Aí está dizendo claramente que tem a ira justa, a ira que é a expressão do nosso ser, da injustiça que a gente sofreu. Quando a gente vê outra pessoa sofrer injustiça, você se ira. Tem uma fronteira limítrofe que diz, até aqui não é pecado. Se passar dali, você já viu muitas vezes pessoas iradas passando desse limite. E quantas vezes se fala coisa que não se deve, se faz coisa que não se deve, se pensa coisa que não se aceita, se desfaz relacionamentos por causa de um momento insano em que a ira dominou. Então a Bíblia está dizendo aqui que a gente tem que ter cuidado com os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos podem ser pecaminosos. E eu faço questão de dizer que até Jesus se irou. A gente pega a experiência de Jesus entrando no templo, virando as bancas, porque a casa dele estava virando comércio. Se Jesus entrasse em muitas igrejas hoje, ele quebraria muitas igrejas. Nós estivemos num lugar onde o pastor falou, foi aqui que Jesus... Foi, nessa última viagem. Foi. Que na entrada principal do templo, Judas, ali ficavam colocadas bancas, naquela rampa que tinha as escadas, lembra?
que tem aqueles 2 portões fechados de tijolo, era ali. Então Jesus entrou, porque eles vinham e tinham que comprar as pombas, os animais para fazer o sacrifício, as ofertas. E as pessoas cobravam caro, ou você comprava um animal doente, prestes a morrer. A coisa, para dizer assim, era a forma que importava e não a essência. E Jesus então diz: vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de salteadores. E ele quebra tudo. Ninguém age daquele jeito sem uma indignação, sem um momento de ira. Mas Jesus tinha uma ira justa, com limite. Então é isso que nós estamos aqui trabalhando. E uma ira que não tem freio é uma ira que não vai perdoar e nunca vai ser perdoada. Olha o texto é muito profundo quando diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, peça perdão, seja perdoado, porque quando a gente faz coisas no momento de ira, a gente faz coisas que a gente, se tivesse tranquilo, com todo o poder sobre sua faculdade mental, você não diria, não faria. Então a cura vem pelo perdão. E aqui Paulo vai dizer: não deixe muito tempo sem tratar o seu coração e sem tratar os danos do momento da ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não fique muito tempo sem tratar aquilo que foi momentâneo, porque aquilo pode azedar. E aqui ele está falando de pedir perdão, de ser perdoado. Dizer: poxa, olha, eu falei o que eu não devia, me perdoe. O que eu sinto não é isso que eu revelei nesse momento. Momento de ira, momento de grande indignação, que deixa de ser justa para ser uma indignação injusta. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa boca, que tem uma conexão com o coração, a mentira, e também temos que ter cuidado com a ira. Terceira coisa que nós devemos ter cuidado, com o roubo. Versículo 28, daí do capítulo 4. Paulo vai dizer: o que furtava, não furte mais. Você não pode dizer que é um seguidor de Jesus, que tem uma nova vida, e mantém na prática de roubo, de pegar o que é dos outros, de usurpar, cobiçar o que é do outro. Aqui é claro, ninguém pode tomar o que é do outro. E nós estamos falando aqui, meus irmãos queridos, dessa postura de pensar que a gente só vai ser feliz se ter o que o outro tem. A gente não desenvolve o contentamento no coração. E é interessante que quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 10, é um capítulo muito importante, João capítulo 10, Jesus vai falar que ele é o bom pastor e vai dizer que o diabo, ele é ladrão e salteador. São os termos que se usam. Da mesma forma que o pai da mentira é o diabo, ser ladrão é estar copiando prática do diabo e não de Deus. Ele vai chamar o diabo de ladrão ou de salteador. Judas traiu Jesus por cobiça. Ele quis 30 moedas de prata para vender Jesus. Então, você veja, aqui não é só roubar, é como você lida com o dinheiro. Qual o papel, qual a significância que o dinheiro tem na sua vida, que você é capaz de chegar ao ponto de roubar para ser feliz. E Paulo acrescenta coisa interessante aqui. Olha, aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais. Antes, aí ele propõe uma conduta nova. Trabalhe. Vai trabalhar. A gente chega eu fico muito tentado, gente com saúde, tomando conta de carro que não é dele, que o estacionamento não é dele, e o cara bem de saúde, e querendo viver daquilo, não quer trabalhar. Não, mas é um trabalho. Não, não é um trabalho. Porque ele vai, de uma certa forma,
te extorquir. Se você não der, eu vou fazer uma coisa com o seu carro. Isso não é trabalho. Há outras formas de trabalho que dignificam o homem. E Paulo vai dizer que você vai trabalhar. E o trabalho dignifica o homem, sim. Quando a gente sai de casa, por mais que durante a semana seja um dia intenso, você produziu, você gerou riquezas, você está fazendo algo por você, por sua família, por seu bem-estar, até ajudando o país, porque quando a gente trabalha, a gente está ajudando o país, pagando impostos, criando o famoso, aquele termo BIP, né? Aumentando o BIP do Brasil, PIB, o PIB do Brasil, com trabalho, com a produção. E outra coisa que Paulo diz, olha, deixe de roubar, vá trabalhar, e acrescenta um terceiro elemento, para que você ajude outras pessoas. A mente do ladrão é tirar do outro para você, para si. A mente do cristão é trabalhar para ser abençoado, investir no reino de Deus e ajudar pessoas. Olha o que o texto diz, como o texto é maravilhoso no ensino. Fazendo algo útil com suas mãos para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Não é só não roubar. A proposta bíblica é muito mais além. É ser útil, trabalhando, e é ser útil com os recursos que você adquire do seu trabalho. Então, nós já vimos aqui que existem 3 orientações. Não mentir, irá sabendo os limites e não roubar. A 4ª orientação que o apóstolo Paulo dá, versículos 29 a 30. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha que coisa interessante. Aqui a gente está falando de palavras torpes. O grego que aparece aqui é a palavra grega sapros. Sabe o que significa sapros? Podres. Você pode traduzir palavras podres. Palavras que são carregadas de maldade, de intensidade, uma intenção de ferir, de maltratar. Palavras que são de baixo calão, piadas que são discriminatórias, que trazem o mal contra os outros. Palavras podres. Eu separei um texto aqui, Paulo, em Romanos, capítulo 3, ele vai falar daquelas pessoas que não têm Deus no coração. Capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz assim: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está nos seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Isso aí é o que? Palavra torpe, palavra podre. E a gente está falando isso para cristão, gente que nasceu de novo, gente que quer andar com Jesus. A gente não tem que ter um cuidado só com a mentira, nós temos que ter um cuidado com palavras que são incabíveis. Palavras que são podres. Isso é muito sério. Porque palavras podres vêm de corações podres, de boca suja. E não só boca suja, coração sujo. Às vezes dá vontade da gente falar umas coisas, mas a gente vai lá e diz: Senhor, não vou falar. Ainda bem que você não falou, porque você está vencendo, está cumprindo a palavra de Deus, quando diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E Paulo fala aqui da qualidade do que sai das nossas bocas. O Salmo 119 tem uma parte que eu gosto muito. O salmista vai dizer assim: que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis, quem lembra o resto? A tua presença, Senhor. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença. Então, quando eu penso nisso, eu penso não só num momento religioso como esse. Cuidar com as minhas palavras.
eu penso que isso se aplica a toda a nossa vida, porque é diante de Deus que a gente está falando. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala para não falar palavras podres. E aí, o próprio apóstolo Paulo vai qualificar essas palavras e dizer então o que deve sair das nossas bocas. Ele vai dizer, mas apenas a que for útil, ou seja, boa, que faça, que tenha algum proveito. Se não tem proveito, não fale. É melhor que se cale. É útil, vai abençoar, então fale. E ele vai dizer que as nossas palavras, além de serem boas, porque são úteis, elas devem edificar os outros. A palavra edificar é construir. Toda palavra que destrói não está cumprindo o papel bíblico. Ela tem que construir. Então, tem um termo que eu gosto muito, palavras de afirmação, né? Tem até no livro As 5 Linguagens do Amor, que diz o seguinte: a gente tem que aprender a ver o lado bom das pessoas e elogiar naquilo que elas estão crescendo, incentivá-las. Isso é palavra de afirmação, isso edifica, isso levanta, isso faz crescer o outro. E diz mais, além de falar que deve ser útil, que deve ser palavra edificantes, e diz, conforme a necessidade. A necessidade é aquilo que a gente precisa, ok? Então, quando é que eu sei que eu estou necessitando? Eu pego e faço a pergunta, preciso? Eu preciso disso? Se eu disser, eu preciso mesmo, então você tem necessidade. Quando você vai falar com alguém, você tem que saber se a pessoa precisa ouvir aquilo. Porque tem horas de se dizer as coisas. Eu gosto da história que Jesus conversa com a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, João capítulo 4. Jesus enrolou, foi comendo pelas beiradas, conversou tantos outros assuntos, até que ele chega assim e diz, chama teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus disse assim, disseste bem, não tenho marido, porque o marido que você tem não é teu. Aí eu fiquei pensando assim, se Jesus chegasse no começo do encontro e falasse isso, a mulher ia armar, ia dizer que não, ia fechar o coração, mas Jesus ganhou a confiança dela, conversou outros temas. Quando ela já estava percebendo que ele não era um homem comum, ele fala a verdade dura, nua e crua. E a mulher disse, vejo que é esse profeta. A mulher estava desarmada, porque ela estava pronta para ouvir. Então, tem palavras que a gente diz que tem que estar na necessidade, no momento, na hora certa, para causar o efeito necessário. Nossas palavras precisam ser úteis, edificantes, necessárias, e Paulo diz que transmita graça. Graça é diferente de acusação. A gente precisa ter cuidado, porque nós somos tendentes a acusar. Transmitir graça é transmitir doçura, perdão, vida, renovo. É isso que dá graça. É animar, é restaurar, é levantar. Então, Paulo não só fala, não fala em palavras torpes, palavras podres, mas ele dá um manual de que tipo de palavra, qual o propósito da palavra que está na nossa boca deve fazer. Lembra que quando a gente falou da ira, Paulo diz, olha, quando você passa do limite da ira, você está dando lugar ao diabo. Lembra? Paulo vai dizer aqui, no versículo seguinte, que quando nós somos dominados por palavras torpes, palavras de maldição, palavras de acusação, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Então nós temos aqui 2 problemas a gerir. Primeiro, é não dar lugar ao diabo. E todo cristão deve fazer isso. Segundo, não entristecer o Espírito Santo. Todo cristão deve fazer isso. Está presente no momento da ira. Você pensa que Caim matou Abel sem nenhuma ira? Caim matou Abel com muita ira. E aí deu lugar ao diabo. Por isso que ele fez o que fez. Agora, quando a gente fala das nossas palavras,
nós estamos dizendo que a gente, quando não usa as nossas palavras para edificar, para transmitir graça, etc., etc., nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Por último, Paulo vai dizer no versículos 31 e 32, cuidado com a amargura e os seus primos carnais. Ele vai qualificar aqui com de toda, ele vai dizer que isso tudo é maldade. Olha o versículo 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Ele viu que não ia ter tempo de tratar de todos os perigos que a gente tem. Ele cita alguns, aí ele vai ampliar tudo isso, dizer toda maldade. A gente tem que ter cuidado do nosso coração não ser mau, para que a gente vigie, para que nosso coração seja bom. E ele vai falar de uma palavra que ele não falou, amargura. Amargura tem a ver com ira, mas amargura é o subproduto da ira. Alguém fez alguma coisa contra você, você se irou contra aquela pessoa. Depois que a ira passou, ficou no seu coração aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela amargura no seu coração. Paulo está dizendo, isso não é bom. Fica. A gente tem que botar para fora, mas fica. Uma vez, quando a gente fazia aquelas reuniões das 8 da manhã, nas terças-feiras, né? Aconteceu um caso comigo, aí eu cheguei assim, nos planos bem feito, eu disse, GG, você não pode se vangloriar. Nunca me esqueci disso, nunca. Uma lição que ele deu. A gente está aprendendo, né, GG? A vida toda. Com raiva, não sei o que. Bem feito, não pode desejar bem feito. A Bíblia diz, e não diga bem feito, bem feito. Vivendo e aprender. Indignação. Indignação, no primeiro momento, é algo bom, sabe, gente? É quando você toma a dor do outro, indignar, né? Poxa, como é que faz isso? Isso não pode. A gente se indignar. É bom, mas às vezes a indignação vai levando para um caminho. Entenda, tudo tem limite na vida. Tudo tem limite na vida. E outra coisa, aí ele volta a falar de ira e gritaria, associando o momento da ira à gritaria e à calúnia, a mentira. Você fala coisas do outro que não são verdade, não correspondem aos fatos. E Paulo faz um pacote aqui. Veja, isso aqui no dia a dia a gente é tentado a fazer e vê muita gente fazer. E Paulo está dizendo, se você é filho da luz, você tem que ter cuidado com isso. Mentira, o uso errado da ira, cobiça e roubo, palavras torpes, a amargura e os seus primos carnais, que são manifestações da nossa maldade do coração, que precisa ser tratado. Aí ele termina de forma positiva. Até aqui ele está falando do que é negativo, aquilo que é perigo. E ele vai fazer a conclusão no versículo 32 com 3 propostas positivas. E quais são? Ele vai dizer, seja bom, seja compassivo e seja perdoador. É o que está no versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Ser bom pode ser que a gente tenha a marca de besta, porque muitas vezes as pessoas confundem a nossa bondade como se a gente fosse fraco. Claro que a gente tem que saber se impor. Ser bom sem ser besta. Né? O pessoal brinca que fulano está tão besta que come alguma coisa que não deve. Eu sou besta, sabe? Eu sou trouxa, não sei o que. Mas se a gente tiver essa ação propositiva, eu quero ser assim, não é o que os outros vão dizer, é que você sabe que você quer ser bom, porque Jesus disse que deve ser bom com os outros. Não é ser besta, é ser bom. Quando você perceber que a pessoa quer aproveitar de você, você diz, não, eu estou sendo bom, eu não estou sendo besta. Mas ser bom. Em Gálatas tem um texto também que para mim é muito importante. Ele diz assim, que depender de vós tem de paz com todos os homens. E um outro texto sobre bondade, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos. Lá na frente a gente colhe o bem que a gente plantou.
Porque se a gente faz o bem a alguém, e se alguém não agradece, não leva em conta, é Deus que vai te recompensar lá na frente. Então Nunca, faça o bem. geralmente, eu sempre digo isso, nunca é, por exemplo, a Leila fez uma coisa boa para mim, né? E aí eu digo assim, eu queria tanto retribuir a Leila, não sei o que lá. Mas não teve oportunidade, mas eu acho que assim, que como uma roda, eu tenho experiência de vida é isso. É o que está na frente, você faz porque está na frente. Aí um belo dia você fala, alguém vai fazer uma coisa para você, não foi a Leila que fez, mas outra pessoa fez para mim, na roda da vida. Não, sim. A gente recebe, por exemplo, o que você fez para Leila, e Leila não teve oportunidade de te retribuir, Deus vai fazer com que outra pessoa faça para você. Eu entendi isso, o raciocínio. Isso é interessante. Muito interessante. Aí, além de ser bondoso, compassivo. E compassivo, já ouviu falar a palavra compasso, né? Não é só aquele negócio que a gente faz assim, para ficar no giro certo. Você prende o ferrinho aqui, aí gira o lápis e faz o círculo perfeito. Porque tem um passo que está firmado, né? Que faz você fazer o giro completo. Mas compasso tem muito mais do que isso. O que é um compasso? Você está andando com alguém que anda devagar, que você poderia estar na frente dele 10 quilômetros, mas você entra no passo dele. Isso é compassivo. Você está andando com ele no mesmo passinho dele. Não, eu vou com você. Tamo junto. É o famoso tamo junto. Você é melhor do que ele, você tem mais saúde emocional, mais saúde espiritual, mais conhecimento. Mas você diz, eu vou andar com você. Ser compassivo. Quando você é compassivo com alguém que te fez mal, te prejudicou, isso é generosidade. Está andando no passo dele, não sendo igual a ele, mas andando no passo dele. E eu botei aqui o termo perdoadores, porque a ordem do apóstolo é perdoando-se mutuamente. Isso quer dizer que na nossa caminhada a gente vai errar. A gente vai tentar acertar tudo isso aqui, ó. Pelo menos eu quero tentar acertar tudo isso aqui. Mas tem hora que eu vou errar. Aí qual é a proposta? Então você tem que se perdoar mutuamente. Por que perdoar? Porque dá uma chance ao outro. E por que mutuamente? Porque uma vez você erra, outra vez é o outro que vai errar. Então, quando erram com você, você tende a ser mais duro e impiedoso. Quando você lembra que o perdão é mútuo, você tem que perdoar o outro que te feriu, sabendo que você pode errar também. E quando você errar, você não quer que ajam com você da mesma dureza que você agiu com o outro. Então, perdoando mutuamente, a medida é Deus, é Jesus Cristo, né? Assim como os perdoou em Cristo, Deus os perdoou em Cristo. Deus é a nossa medida. Deus é o nosso parâmetro. Então a gente encerra hoje o capítulo 4 de Efésios com essa parte prática. Muita coisa você ouviu. Essa semana eu vou postar o vídeo para você relembrar. Mas a vida espiritual não é só vir apenas um ambiente de oração, de meditação da palavra. A vida espiritual, ela começa aqui e se estende. A dinâmica dela é mais na rua do que numa igreja. E a gente saber que isso a gente faz para Deus e para o nosso bem. Olha, quem ganha por ser uma pessoa melhor, por ser uma pessoa boa, indulgente, compassiva, é a gente. Primeiramente é a gente, depois os outros. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração final? Eu vou pedir para Judas fazer uma oração para a gente.